Essa semana nós temos meditado sobre o texto de Marcos, capítulo 11, no versículo 12 em diante, no versículo 15 em diante, perdão, onde nós vemos no ministério de Jesus um momento marcante e crucial, onde ele nos traz o princípio de uma vida de fé, o princípio de uma vida vitoriosa, o princípio da vida onde nós conseguimos não somente absorver, mas liberar em nossa volta a bênção e a glória de Deus. E aqui em Marcos capítulo 11, no versículo 15, diz assim: quando Jesus e os discípulos chegaram a Jerusalém, é o versículo 12, Marcos 11, 12, desculpe. Diz assim: no dia seguinte, quando eles voltavam de Betânia, Jesus teve fome e viu de longe uma figueira cheia de folhas e foi até lá para ver se havia figos. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, porque não era tempo de figos. Então disse Jesus à figueira: nunca ninguém jamais coma fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. No versículo 20 diz assim: no dia seguinte, de manhã cedo, Jesus e os discípulos passaram perto da figueira e viram que ela estava seca desde a raiz. Pedro lembrou do que havia acontecido e disse a Jesus: mestre, a figueira que o Senhor amaldiçoou, ela secou. E disse Jesus: tenha fé em Deus. Eu amo isso. Ele disse: tenha fé em Deus. Porque em verdade vos digo, Jesus que está dizendo, se alguém disser a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes e será assim convosco. Essa liberação da palavra de Deus, esse declarar que Jesus falou, é tudo o que precisamos para vivermos uma vida vitoriosa. Entendermos que o poder da fé é maior do que qualquer realidade da vida. Entendermos que foi a fé que Deus deixou para nós. Fé no Espírito Santo, fé em Jesus, fé em Deus. Acreditar no cumprimento da palavra dele na nossa vida. Essa atitude de fé transforma o nosso ambiente, transforma o nosso coração, muda a nossa história. E o que Deus tem para você, o que Deus tem para mim, é uma vida marcada com fé. Jesus chegou ao ponto de dizer que se a nossa fé fosse tão pequena como um grãozinho de mostarda, ela já seria suficiente para mover as montanhas da nossa vida. Se a nossa fé fosse tão pequenina, ela já traria benefícios para o nosso viver. Quanto mais a fé, que eu digo para você que Jesus disse, guardada mesmo no Senhor. A sua fé é aquilo que você realmente acredita. Fé não é um sentimento. O autor de Hebreus diz, fé é a certeza daquilo que se espera, a convicção de fatos que se não veem. Fé é uma convicção. Talvez o sentimento seja contrário. Talvez um dia você pode estar debaixo de uma ventania, de uma tempestade no seu casamento, uma tempestade no seu ministério, uma tempestade no teu próprio relacionamento com Deus. Mas se você tem fé, você não olha a tempestade, você acredita que em meio a tudo aquilo, o amor é maior, Deus está presente, o perdão é maior, e isso é que faz a diferença na nossa vida. A palavra diz que Jesus teve fome. Quantos de nós passamos fome? Talvez a fome não é a fome da comidinha gostosa, aqui em Minas, né? Nosso franguinho com quiabo, né? O nosso anguzinho gostoso, aí, essa comida que a gente gosta tanto, no forno a lenha, no fogão a lenha, essa comidinha mineira. Não é essa comida material. Talvez a fome é a falta, fome de amor, fome de perdão, fome de doação, fome de viver em harmonia com as pessoas. A palavra diz que em meio a tudo que Jesus viveu, ele já tinha multiplicado pães e peixes, ele já tinha andado sobre as águas, tinha ressuscitado mortos e agora ele mesmo viveu um momento de fome. Se Jesus viveu um momento de fome, isso significa que você e eu podemos ter. Não é a fome da miséria, entenda, não é a fome da pobreza e da falta. É a fome de redobrar as energias, de voltar à força, de precisar se preparar para algo maior ou mais. Jesus foi então na figueira, procurou frutos, ele viu folhas, ele viu a aparência daquela figueira
e disse, eu vou ali, eu creio que tem frutos. E não encontrou. É interessante que o autor aqui, de Marcos, né? Marcos, ele falou uma coisa muito clara, ele disse assim, ó, não era tempo de figos. Dá para você entender isso aqui? Ele disse claramente, não era tempo daquele fruto. O que isso significa? Significa que para Jesus, para Deus, todo tempo é tempo de dar fruto. Vou repetir para você. Em Deus, todo tempo é tempo de frutificar. Se você tem passado alguma dificuldade, se uma luta tem sido grande na tua vida, não duvide. Deus vai te dar força para ter frutos. Fruto do amor, da paz, do perdão, da vida plena, da abundância, desse, como eu posso dizer, dessa divindade no seu coração. A fome, a falta momentânea, a necessidade, algo para resolver, algo para transformar, todos nós vivemos. A diferença está em ter a paz e a fé em Deus. Jesus então falou com a figueira. Será que você tem falado ao seu problema? Ou será que você tem falado do problema? Será que você tem falado diante das dificuldades e adversidades ou você só fala da dificuldade? Tem gente que gosta de falar dos problemas. Problema, eu estou com problema nisso, eu estou com problema naquilo, eu estou passando essa luta. Mas ele fala do problema para todo mundo, mas não fala ao problema. Ele não exerce a sua fé para falar a dificuldade e dizer, eu tenho fé que você vai cair por terra. Eu tenho fé que eu não vou viver na dependência da droga, do álcool, da prostituição. Eu não vou viver uma vida de mentira, uma vida de aparência. Eu vou viver uma autenticidade, uma verdade de quem eu sou, de como eu vivo, do meu estilo de vida, da minha forma de crer. Jesus falou para a figueira. Imagine você andando na rua e vendo Jesus, que era um jovem. A gente esquece disso. Jesus tinha seus 30 anos, conversando com uma árvore. Você ia achar que aquele jovem estava pirado, né? Mas não. Jesus falou. Fale. Libere palavras para o teu casamento, para a tua família, teu pai, tua mãe. Libere palavras para os teus negócios. Exerça a tua fé. Diga ao seu negócio que ele vai prosperar. Diga aos seus amigos que eles são bênção. Fale àqueles que têm passado dificuldade, que eles serão livres. Sabe, libere mais e mais na tua vida e no teu coração palavras, vida, cura, milagres, restauração. Seja um verdadeiro canal de fé por onde você passa. Essa foi a atitude de Cristo. Essa foi a posição e a forma que ele agiu. E é interessante que no versículo ali, 13 de Marcos 11, a palavra diz, e os seus discípulos ouviram o que Jesus falou. As pessoas ouvem você. Não imagine que ninguém te escuta. Só de você pensar que ninguém te escuta, eu já te digo, Deus está sempre do teu lado e Ele sempre vai ouvir você. Deus ouve a sua voz. Deus ouve quando você está resmungando ou quando você está feliz. Deus ouve quando você clama em desespero ou quando você elogia, louva e agradece. A verdade da vida é que Deus está do nosso lado em todos os momentos. Precisamos ter fé. Precisamos acreditar e chamar à existência a presença e a glória de Deus sobre o nosso viver. Você crê nisso comigo? Eu quero orar agora com você. Eu quero ministrar na tua vida. Talvez você tenha passado uma dificuldade no seu casamento, nos seus relacionamentos. Talvez hoje você diz, André, eu tenho vivido uma luta, uma dificuldade diante de problemas. Eu preciso aumentar a minha fé, crescer a minha confiança em Deus. Eu preciso ter esse fator determinante na minha vida de caminhar seguro nas mãos de Deus, de caminhar seguro nas promessas de Deus, e eu quero te encorajar a viver tudo isso. Eu quero orar. Você talvez está num quarto de hospital, onde você estiver diante de uma doença, de uma adversidade, eu creio hoje na unção curadora, libertadora, na manifestação da presença do Espírito Santo, tocando o seu coração, mudando a sua vida, te fazendo enxergar e desfrutar das grandezas de Deus. Você crê comigo? Faça isso então. Coloque a mão sobre o seu coração ou sobre o lugar onde você tem uma enfermidade e eu vou unir a minha fé com você. Onde você estiver, a palavra diz que se 2 ou mais estão reunidos no nome de Jesus, Ele está presente. E aquilo que nós ligamos na terra será ligado no céu.
Vamos ligar na terra e no céu uma vida abençoada? Vamos ligar na terra e no céu hoje que a glória de Deus venha dominar o nosso coração? Vamos ligar na terra e no céu hoje que Ele é poderoso para te tocar diante de qualquer tempestade da sua vida? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado. Obrigado por mais um programa Fé, por esse dia maravilhoso, porque o nosso país é um país da adoração, é um país da celebração, é o país que vive a Tua bênção e eu te louvo pela Tua bondade, a Tua misericórdia. Eu quero ministrar sobre cada um que está comigo no programa Fé nesse dia, a certeza da Tua bênção, a certeza da Tua glória, da bênção, da unção e da vida do Senhor sobre o nosso coração. Eu abençoo cada um que está em casa comigo e eu creio no liberar da Tua glória sobre a minha vida, sobre cada vida, no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém e amém.